A gente continua acompanhando todas essas movimentações, os bastidores da política, esse troca-troca de partido que vai acontecer aí durante a janela partidária, que termina no dia 1º de abril. Não é mentira não, 1º de abril termina a janela partidária. Bom, e hoje, a quinta-feira, é dia dos comentários do empresário Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto. Infelizmente, a gente já está aí há quase um mês de guerra, né? E as cenas que a gente tem assistido nessa invasão da Rússia à Ucrânia são cenas que deixam a gente desolado, né? Na verdade, a proposta sempre da minha presença é transmitir o otimismo, transmitir a crença, a fé no nosso país. E é importantíssimo que nós nos prestemos atenção aos fatos do mundo. Não é de hoje, eu tenho uma experiência de vida bastante longa, já assisti às guerras, e uma coisa que realmente corta o meu coração, como pai, como avô, como família, é assistir as famílias forçadas a abandonarem o seu lar, abandonarem seu ninho e caminhando pelas rodovias de países distintos para escaparem dos bombardeios e dos traumas que acontecem durante as guerras. É uma cena, vamos dizer, realmente inocentes, realmente frágeis, que são as famílias, quer sejam idosos, quer sejam crianças, mas o que nós temos assistido sistematicamente nessas guerras é exatamente a violência na qual as pessoas são niveladas. Os artífices, as pessoas que promovem as guerras, muitas vezes estão nos seus gabinetes, nos seus bunkers, saem ilesos. Quando perdem a guerra, às vezes conseguem asilo político em determinado país amigo, imunes ao que acontece, na verdade, com a população. Eu tive, há 2 anos atrás, no Vietnã, pela primeira vez na vida, e tinha na minha mente uma imagem do Vietnã completamente distorcida, completamente diferente. Por quê? Porque eu era influenciado pelo lado ocidental da Guerra do Vietnã, que é a guerra na qual houve a participação inicial francesa, depois a participação americana. Domínio, o Vietnã é um país vítima de domínio estrangeiro permanentemente. Já foi dominada pela China, dominada pelo Japão, pela França, pelos Estados Unidos. Hoje, indiretamente, é dominada pela China. Mas, na verdade, o que é que eu assisti no Vietnã? Uma população lindíssima no sentido espiritual. Uma população sorridente, porque foi a época o uso obrigatório, o uso estratégico das máscaras. Eu ainda tinha, o que sinto muita falta hoje, o sorriso estampado em rostos diversos. Me encantou por demais a população do Vietnã. E isso fez com que eu tivesse uma visão do tocante à guerra do Vietnã completamente diferente da que eu tinha tido. E cenas que nós nos lembremos, possamos lembrar, de crianças exatamente fugindo da guerra lá no Vietnã. Criancinhas, muitas vezes até despidas e correndo de um ataque de bombas incendiárias, daquela de napalm. Tem uma das fotos, inclusive, que é uma foto de uma criança. Essa rodou o mundo, ainda hoje está marcado na cabeça de muitos de nós. Sem a pele, sem nada. Isso. Então eu vejo nessa guerra agora da Rússia uma repetição. Ucrânia e Rússia, irmãos, origens muito próximas, culturas muito próximas. Muitas vezes dizem que as brigas familiares, brigas de irmãos, são mais violentas do que as brigas com pessoas distintas. E é o que está se assistindo, lamentavelmente, no mundo de hoje, no mundo que prega o meio ambiente, a preservação, as mudanças, o respeito do heterogêneo, aceitações ideológicas, religiosas.
mas que na prática nós ainda somos testemunho de uma guerra como essa que estamos vivenciando atualmente, que está se prolongando e cada vez que se prolonga, mais gera danos. Danos a países até como o próprio Brasil, na qual está atingido na sua agricultura, no seu agronegócio, está atingido nas importações e exportações. Eu mesmo acompanho uma importação de um equipamento da China, que para ser trazida para Paraíba, e está esse equipamento está retido no aeroporto de Xangai, exatamente por logística. A guerra mexe com a logística mundial, a logística de cargas. Então, a sua pergunta, que eu já daqui a pouco estarei me perdendo no tema, mas é exatamente, tema, né? Eu quero transmitir o constrangimento como cidadão dos acontecimentos, os traumas que acontecem com quem não tem nada a ver com aquela guerra. Na verdade, são fundamentalmente as crianças do mundo estão expostas. Verdade, e cria-se lá um campo de refugiados, né, com milhares e milhares de pessoas, vão tentar a sorte em outros países. Isso. E tem até uma preocupação da Organização Mundial de Saúde com essa migração de gente, porque a Ucrânia tem uma baixa taxa de vacinação, né? Isso pode até afetar, no caso, a pandemia. Mas na verdade, você tem que fugir da bomba. Não é você estando num prédio residencial e aquele prédio ser atingido. Hoje se fala da precisão dos ataques, mas na prática não acontece isso. Não acontece. Existem as falhas de técnicas nos foguetes e nas bombas, e a população, ela, na verdade, hospitais, escolas, tudo se estiver funcionando, e houver o impacto, a morte. Então, aquela fuga é a fuga do instinto de sobrevivência, que é o instinto mais forte que o ser humano tem. A sobrevivência é o seu instinto mais forte. Então, vamos chegar aqui para o Brasil, porque a gente está assistindo todo esse problema na Ucrânia, nessa relação com a Rússia, que são ali vizinhos, né, e vai ficar marcado para sempre entre esses dois países. É como que se quebrar cristais, não tem cola mais que dê jeito. Agora, aqui no Brasil, a gente também vive alguns conflitos internos, né? Tem muita gente ainda que parece que torce contra o Brasil, né? Nós permanentemente assistimos hoje um confronto no qual um grupo tenta fazer com que a visão pró-Brasil seja positiva e que nós possamos avançar o nosso país em busca do seu desenvolvimento. Existe um grupo que são os parasitas, que automaticamente torcem com que a imagem do Brasil seja deturpada. Todas as notícias ruins são multiplicadas e potencializadas. E todas as notícias boas têm que ter o acréscimo de um a mais, ou vai acontecer em sequência isso, e pode acontecer aquilo outro. O positivo sai desgastado e o negativo sai potencializado. Finalmente, nós estamos torcendo pelo nosso país ou estamos torcendo por um grupo político que deseja voltar ao poder ou se manter no poder? Então, acho que esse momento brasileiro é um momento muito difícil, mas vai depender de nós brasileiros, com o nosso poder, a nossa liberdade de voto, escolhermos o caminho futuro do país. O Brasil está realmente numa bifurcação que nós vamos escolher o nosso destino. Os gestores hoje são inquilinos, né? Nós colocamos ele lá naquele prédio, tudinho e tal, bonito, mas são inquilinos, né? E tem que respeitar o ambiente onde vivem, cuidar bem desse ambiente. Exatamente. A forma que você pensa é a forma que eu penso. Digamos, vamos fazer o simulado aí de que o país trata-se de um imóvel. E esse imóvel não é nosso, é de todos, não é individual. E se existe um determinado inquilino, aquele imóvel
foi locado para um determinado inquilino. E esse inquilino é bombardeado no sentido de que fazer com que aquele imóvel seja delapidado. Por quê? Porque alguém quer ocupá-lo lá na frente. Será que o caminho certo é este, é a destruição do imóvel, a destruição do país? Ou é alavancar, potencializar e aí sim você ocupar o poder e ter direito a fazer a sua opção de gestão mais competente, mais eficiente ou não? O que eu acho que existe um desvirtuamento nas campanhas, fundamentalmente nas campanhas políticas, é a obsessão pela destruição de imagem. Você destrói a imagem do outro, você destrói a imagem do país. Se você quiser falar de um segmento da economia, você gera uma expectativa negativa. Que país restará, ou que empresa restará, quando na verdade você tem uma briga de sócios? Toda briga de sócios, muitas vezes familiares ou não, gera a destruição de uma empresa privada. O mesmo acontece a nível país. Se nós não cuidarmos do nosso Brasil, se não dermos as oportunidades e alavancarmos o nosso país, fizermos permanentemente uma campanha de destruição, nós vamos realmente destruí-lo. Há uma grande preocupação minha em termos de futuro do país, pela forma com que a classe política assume o governo, no trabalho da destruição do que nós temos. Pois é, enquanto isso, os empreendedores são os que mais acreditam no país, né? Precisa acreditar. Seja empreendedor pequeno, seja empreendedor grande, ele dá uma demonstração de que acredita no país. É muito difícil você conseguir acoplar o empreendedorismo com o derrotismo. O empreendedor, ele tem que ter dentro dele o espírito do otimismo, da esperança, do lado do acreditar no país, acreditar no seu negócio, acreditar em você próprio. E você veja que as pessoas que não conseguem na vida empreender, quando eu digo empreender, pode ser compor uma música, é empreender. Pintar um quadro é empreender. Eu não estou fazendo nenhuma seleção classista, nem nenhum segmento da economia. Eu acho só que as pessoas que têm a consciência do empreendedorismo, elas automaticamente zelam pelo habitat em que elas convivem, para poder ter a visão de conseguir expandir aquela sua ideia, aquele seu sonho, aquele seu desejo. Ok, a gente vai fazer aqui outra pausa no Correio Debate e volta em seguida. No próximo bloco a gente continua com os comentários do empresário Roberto Cavalcante aqui nos estúdios. Fique ligado, o Correio Debate volta em seguida, é rapidinho o nosso intervalo.